Boa noite, Íbica. Íbica é espalhada em vários lugares da nossa cidade, cultuando Deus vivo. Queria começar falando para você fazer uma coisa muito rápida. Dá um abraço aí em quem está no seu grupo pequeno, no seu local de culto, para começarmos assim com calor humano. Nós estamos sentindo falta disso. Vem cá, Alan. Deixa eu dar um abraço em você. É bom demais a gente ser irmão, a gente estar junto nessa caminhada, né? E faça isso aí, mas tem uma novidade. Domingo que vem, às 18 horas, nós vamos ter um culto em conjunto lá no CIEP do São Vito. O seu líder de grupo pequeno vai te passar o endereço e nós vamos cultuar juntos o Senhor lá. Mas não se esqueça, é muito importante. Fale com todos os membros da Íbica, domingo 11 horas da manhã, todos lá na nossa sede, para fazermos aquela assembleia que vai permitir abrir as portas para entrarmos no nosso novo local de culto. Não esqueça disso. Nós estamos pensando nisso. O mundo é o nosso palco. O mundo é o lugar onde nós testemunhamos para que todos vejam a respeito de Jesus. Hoje vamos pensar no mapa do tesouro. Você lembra que alguns domingos atrás nós vimos que para a gente entender que o mundo é o nosso palco, nós temos que entender que a vida verdadeira começa no nosso encontro com o Senhor. Mas falta algo. A vida eterna vai se manifestar em toda a sua plenitude quando Deus voltar e com toda a sua glória vai permitir que nós desfrutemos a eternidade com toda a beleza. Aqui é a apresentação de uma temporada. A vida verdadeira vem depois. Também nós vimos a necessidade de sermos luz, mostrar ao mundo quem somos, que nós recebemos isso do Senhor e devemos transmitir às outras pessoas. As nossas boas obras mostram Jesus e o amor dele pelo perdido e pelo que sofre. Devemos hoje, na nossa mensagem, reforçar a nossa responsabilidade. Responsabilidade em sermos fiéis no cumprimento da missão. Devemos apontar a Cristo com as nossas vidas e levar a Ele outros adoradores. Eu e você somos o mapa do tesouro. A nossa vida é o mapa do tesouro. Os vasos de barro que guardam o ouro. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, verso de número 21. Diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Primeira pergunta: qual é o verdadeiro tesouro? Não precisamos pensar muito. O Evangelho de Jesus Cristo é o verdadeiro tesouro. Esse Evangelho conta que é possível o homem voltar a ter um relacionamento com Deus. É possível o ser humano ser restaurado do pecado através do perdão que foi conquistado na cruz de Cristo. Você conhece esse tesouro. Muita gente não conhece e precisa conhecer. E é tão importante na vida da gente saber que Deus não está irado com a gente, que Deus nos ama, que nós podemos chamá-lo de Pai, de verdade podemos chamá-lo de Pai. O seu amor é tão constante e leal. Nos piores e melhores momentos podemos contar com esse amor. Aonde está o seu tesouro? O tesouro verdadeiro é o Evangelho. Mas o seu tesouro, aquele tesouro que aquece o seu coração, qual é esse tesouro? Onde ele está? Nós dedicamos nosso interesse, o nosso amor às coisas que nos são preciosas. Há uma advertência nesse texto muito forte. A influência demasiada dos bens materiais sobre a nossa vida e a nossa espiritualidade. Entre esses bens materiais, a gente pode falar não apenas de casa, dinheiro, carro, mas até mesmo entes queridos que a gente dedica um amor exagerado, um amor que tira de Deus o primeiro lugar. Precisamos definir nossos valores. Você sabe quais são os seus valores? Você sabe se os seus valores são terrenos ou eternos? Você tem consciência disso?
Existe uma história que um pregador que a contou diz que é verdadeira. Um fazendeiro, a sua vaquinha lá, deu 2 crias, 2 bezerros. E ele chegou para a esposa com muito entusiasmo, dizendo assim: olha, nós vamos dar um para o Senhor e o outro é nosso, para a gente vender e aí termos dinheiro com isso. E ele criou os 2 bezerros durante algum tempo. A sua esposa perguntou: mas qual é o nosso e qual é o do Senhor? Um bezerro era mais avermelhado, o outro era branquinho. Ele falou: não tem importância, depois a gente decide isso. O tempo passou e aí, depois de algum tempo, um dos bezerros veio a morrer. E ele chegou em casa muito triste, muito abatido, e disse para a esposa: meu amor, o bezerro do Senhor morreu. O que a gente ia dar para o Senhor, não vamos poder dar, porque ele morreu. E a esposa perguntou assim: mas você não tinha decidido qual era do Senhor? Não, eu decidi ontem à noite. Às vezes a gente faz assim, a gente oferece alguma coisa para o Senhor, mas pensando em ter algum lucro nisso. E quando isso não dá certo, logo esquecemos o nosso compromisso com Deus. Não é isso que muita gente faz com o dízimo? Não é isso que muita gente faz com aquelas ofertas que Deus põe no coração? Aonde está o seu tesouro? O que é importante para você? O que move a sua vida? Nós podemos nos tornar prisioneiros de coisas materiais, mas nós devemos ser libertos e controlados pelo Espírito de Deus. Se o seu coração ama demais as coisas materiais e coloca o lucro dessa terra acima dos investimentos do céu, isso vai trazer consequências. É um trágico prejuízo. Os tesouros não são problemas para Deus, Deus nos abençoa com eles. Não é ruim ser bem-sucedido financeiramente, tem a ver com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua dedicação. Mas se nós ajuntarmos essas riquezas para nós mesmos, nós vamos perder esses bens e junto com eles vamos perder o nosso coração. Em vez de sermos enriquecidos espiritualmente, o prejuízo vai ser trágico em todas as áreas da nossa vida. Vamos estar mais pobres. Uma outra coisa, o mapa para o tesouro, ele pode ser verdadeiro ou falso. E se nós olharmos na televisão, nos livros, na mídia em geral, na internet, nós vamos descobrir que existem muitos falsos mapas. Irmãos e irmãs, o diabo caprichou. O Evangelho foi tão destruído dos seus valores, princípios, da sua eficácia, que hoje em dia ninguém sabe mais o que é verdade e o que é mentira. A palavra evangélico tinha um significado há 30, 40 anos atrás, hoje em dia não tem mais. Não há sentido em se dizer evangélico. O diabo corrompeu a mensagem. Há muita gente que fala em nome de Deus, mas a bem da verdade só serve para confundir. Pregações inteiras que não citam Jesus nem sua cruz. Igrejas construídas em cima de outras verdades, que não a verdade do Senhor Jesus, a verdade do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para você, preste atenção nisso. Seus amigos, seus parentes, eles não têm referência da verdade do Evangelho. O que chega para eles através da mídia, na maior parte, o Senhor tenha misericórdia, mas na maior parte é pura mentira. Não é Evangelho, não é tesouro, é falso mapa, só leva para o inferno. Você sabe que você é o único mapa verdadeiro que eles têm? Você é a última esperança para esses seus amigos e parentes. Vamos ler um outro trecho da palavra de Deus? Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Mateus 13, 44. Naquele tempo, era comum esconder tesouros em buracos no chão. Isso era um costume dos judeus. Eles escondiam no campo, eles escondiam em casa, cavavam buracos dentro de casa para esconder o alimento, para esconder roupas e a prata deles.
E isso era uma prática comum. A ação que se desenvolve nesse versículo é resultado de um acidente. Um homem, provavelmente um trabalhador contratado, descobre ali no campo um tesouro que estava escondido, talvez esquecido por alguém. Isso resulta em uma atitude. Ele vai, vende tudo quanto ele tem, ele fica sem nada para poder comprar aquele campo e se tornar dono daquele tesouro. Não dá para diminuir o impacto e o significado dessa busca desse homem. Ele fez de tudo, se sacrificou ao máximo para ter esse tesouro. A ideia aqui não é que você tem que fazer alguma coisa para comprar a salvação, ela é de graça. Mas a ideia é de entregar a vida, a sua vida, à soberania de Deus. Significa negar completamente o seu eu. Você sai de cena para que apenas o Senhor reine na sua vida. Algo muito precioso que move aquele trabalhador. Faz de tudo para comprar. Viver o Evangelho, viver debaixo da soberania de Deus é muito precioso. Nós não damos valor devido a isso. Você que é crente há algum tempo, você se acostumou com essa salvação, com esse presente maravilhoso de Deus. Você acha que tudo isso é comum, que você pode ficar fazendo exigências, que você pode ficar reclamando da vida, dizendo que deveria ser melhor, deveria ser assim. Olha, você já tem a coisa mais preciosa do mundo. Pessoas se sacrificariam para ter o que você tem. Quem se converteu agora sabe muito bem do que eu estou falando. Nós precisamos abrir mão do eu para receber o Evangelho. Não é o nosso esforço para comprar, mas a nossa entrega de vida, a nossa fé no Senhor Jesus e na sua promessa. Existe uma história antiga que eu já contei algumas vezes, simbólica, de um homem que ele vai querer comprar uma pérola de grande preço, baseado no versículo da Bíblia, e ele quer comprar essa pérola, e o dono da pérola diz assim: olha, você não pode comprar, ela é muito cara, é acima do que você pode. E ele fala assim: não, mas se eu der tudo que eu tenho, se eu der tudo que eu tenho para comprar essa pérola. E o homem diz: o que você tem? Olha, eu tenho dinheiro no banco. Então tá bom, você me dá esse dinheiro. Eu tenho dinheiro na poupança. Pode dar esse dinheiro. Não é o suficiente ainda, mas me dê. O que mais você tem? Eu tenho um carro. Então me dê seu carro. Eu tenho um barco. Dê o seu barco. Ainda não é suficiente. O que mais você tem? Olha, eu tenho uma casa. Então você me dá a sua casa. Aí ele fala assim: puxa, eu vou morar então numa barraca, na barraca que eu tenho, então você tem que me dar a sua barraca também. E ainda não é suficiente. Olha, não me sobra nada, só minha esposa e meus filhos. Então você tem que entregar a sua esposa e seus filhos para poder comprar essa pérola de grande preço. E ainda mais, você tem que entregar a sua própria vida. Esse é o preço para ter a salvação, dar tudo a Ele. E você sabe o que Jesus faz? Ele dá de volta a você. E você passa a ser mordomo das coisas que não te pertencem, mas pertencem a Ele. Você não é dono do seu dinheiro, da sua casa, nem da sua família, nem do seu próprio corpo. O custo da salvação é você entregar a sua vida para que esteja debaixo da soberania de Deus. Uma coisa importante para nos lembrarmos é que o Evangelho não é barato. Ele é de graça, é pela graça, ele é graça de Deus, mas não é barato, custou caro. O Filho de Deus, o imortal Filho de Deus, morre na cruz por amor a cada um de nós. O seu valor é tão grande que vale a pena perder tudo por causa dele, principalmente o nosso ego. Mais um verso da palavra de Deus: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, versículo de número 7. Esse tesouro que nós temos falado, ele está em nós. Nós carregamos esse tesouro, meros seres de barro. É importante para a humanidade esse tesouro que nós carregamos. Porque quando nós transmitimos esse tesouro para as pessoas, isso muda a vida das pessoas. Isso muda os valores dela.
muda a sua vida familiar, muda os seus relacionamentos no trabalho, muda a estrutura da nossa sociedade. Se nós comunicarmos esse evangelho com sinceridade e com clareza, vamos causando um impacto na sociedade. E um dia esse impacto vai ser sentido de forma muito forte. Mas nós apenas carregamos esse tesouro, não somos parte dele. Os judeus, além de esconderem em buracos, eles escondiam os tesouros em vasos de barros. Vasos que são comuns, usos no dia a dia, né? Sem atrativos nenhum, exatamente para disfarçar o tesouro que tinha dentro. Vasos descartáveis. Em vasos assim conservaram coisas preciosas, como os manuscritos do Mar Morto, que contém o Antigo Testamento, guardado ali e conservado até os dias de hoje. Paulo, ele usa a ideia de que a insuficiência absoluta, isto é, a insuficiência completa, o homem, o ser humano não tem nada mesmo, revela a grandeza e a total suficiência de Deus. Eu e você somos nada. Agora vamos fazer até uma coisinha assim. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é nada. Faça isso. Só para a pessoa saber que ela não é nada. Alan, você não é nada. Felipe, você não é nada. Augusto, você não é nada. Falem para mim agora. Não sou nada. Pastor, você não é nada. Isso daí. Eu não sou nada. Você entende isso? Que Deus faz a coisa ser assim com um propósito. A nossa insuficiência permite que Ele seja totalmente suficiente. Ok, você que não é nada, quer resolver esses problemas essa semana? Você está aí me ouvindo falar e pensando o que você vai fazer amanhã, na conta que você tem para pagar? Acorda, você não é nada. O que você deve fazer é buscar em Deus sabedoria, força e sustento para resolver os seus problemas. Nessa carta de Corinto, Deus permitiu que Paulo entendesse isso, que a sua fraqueza física incluía temor, tremor, enfermidade, tribulação, perseguição, para que ele tivesse consciência de que ele, Paulo, o maior dos apóstolos talvez, o mais capaz dos teólogos da igreja primitiva, ele era naturalmente insuficiente. E esse é o paradoxo. Alguém que não é nada, alguém que é insuficiente, foi escolhido por Deus para carregar um tesouro precioso. Não confie na carne, mas confie no tesouro que está em você. Eu e você também somos ministros de Deus, totalmente incapazes, mas carregamos o mais precioso dos tesouros. Esse tesouro tem a ver com conhecimento de Cristo. Esse conhecimento é confiado a vasos de barros. Nossos corpos são os receptáculos desse conhecimento. E eu insisto nisso, o cristão é apenas um vaso de barro. Há algumas lições aqui. Por exemplo, Deus nos criou da maneira como somos. Você não é para virar um vaso de ouro. Você não é para tentar se esforçar para ser um vaso melhor. Não é essa a ideia. A ideia é que você aceite que você é um vaso de barro. Que você se aceite como é. Deus tem um propósito nisso. Deus tem algo a fazer com as suas características. A pessoa alta, baixa, gorda, magra, Deus tem algo a tratar com a sua vida, do jeito que Ele criou, para que nós possamos realizar a obra que Ele planejou para nós. Cada um de nós deve aceitar o que somos para sermos autênticos. E Deus vai usar a nossa autenticidade. O mais importante sobre vasos de barros é estar vazio e disponível para o serviço. Cada um de nós deve procurar ser um vaso que honre, que seja santo e que seja útil para o Senhor. Somos vasos para que Deus nos use.
Somos vasos para que possamos depender de poder de Deus e não das nossas forças. O que Deus pode fazer com gente assim? Pode escrever a história de novo. Pode trazer um avivamento pelo nosso país. Pode trazer cura para vidas e para as nações. É você, um vaso de barro. Paulo era um vaso de barro. Pedro era um vaso de barro. Lutero era um vaso de barro. Ele mudou a história no seu tempo de existência. Ele era uma pessoazinha qualquer do fim do império, do Sacro Império Romano. Homens e mulheres têm reescrito a história, porque Deus tem usado. A Leandra é um vaso de barro, a Rosana, o André e a Ju, vasos de barro, usados por Deus para mudar a história de vidas. Eu vou te dizer uma coisa que talvez muitos passaram essa semana, entre tantas lutas. Às vezes, Deus pega o vaso de barro em suas mãos poderosas e sacode um pouquinho, chacoalha um pouquinho. Sabe por quê? Para que parte do tesouro que você carrega seja derramado ao seu redor e enriqueça a vida dos outros. Essa semana tive uma experiência interessante. Deus deixou claro para mim que os meus pedidos de oração que eu fazia pela minha vida e pela minha família não iam ser atendidos. Mas se eu orasse pelos outros, Ele ia responder. Me senti muito feliz em ver tantas respostas de oração nessa semana. Porque Deus quis me chacoalhar um pouquinho para derramar essas bênçãos sobre outras vidas. Você foi chacoalhado também. Olha ao redor, pessoas podem ter sido abençoadas pela sua dor até. E saiba que na semana que vem, na outra, sempre que Ele precisar espalhar bênçãos, Ele vai nos dar uma chacoalhada. E os tesouros vão ser compartilhados e dele vai ser glorificado. A mente natural não é capaz de entender o que essa verdade espiritual. Não é capaz de entender como o cristão triunfa no sofrimento. Nós sentimos dor como qualquer pessoa, nós choramos, temos um momento de desespero. Mas quando entendemos que Deus tem o controle, Ele sabe o que está fazendo, que não há fios soltos nessa história, nós nos chegamos à cruz e nos recompomos, e o adoramos, e sabemos que Ele está no controle de tudo. Se passarmos por tribulação, saiba que é para que o próprio Cristo seja glorificado. A sua tribulação, no final dela, ela leva a adoração ao Senhor. A morte opera em nós, mas através de nós, Jesus Cristo produz vida. Você que é líder de um grupo pequeno, líder de um ministério, eu queria terminar dizendo isso para você. A prova do seu sucesso ministerial não são as suas condecorações, mas são as suas escoriações, os seus machucados. Paulo, quando falava do seu ministério, falava sobre apedrejamento, picada de cobra, isso e aquilo outro. As feridas que nós temos são provas de que estamos servindo ao Senhor da maneira correta. Agora pare, feche seus olhos, pense em um instante. Pense em 3 pessoas, pelo menos, 3 nomes, quaisquer nomes, os que vierem à sua mente. E pense no seguinte: eu preciso mostrar para essa pessoa o mapa do tesouro. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso dizer para ela que Jesus Cristo veio, viveu, morreu por amor a ela. E o amor foi tão grande que Ele ressuscitou. E está disponível para abençoar a vida dela. Que Deus nos ajude nessa semana a sermos um mapa do tesouro para que outros encontrem a vida que nós temos. Deus te abençoe.